Agora, Eric, eu concordo com o deputado Beto nas suas considerações. Ele, aliás, é um especialista na área de transporte, foi secretário de Transportes do Rio Grande do Sul. Tem um tema que você levantou, que você tem razão também, que é o seguinte: nós temos que cobrar o empresariado brasileiro na área de transportes. Como é que são feitos os contratos hoje no Brasil, quase no Brasil inteiro? Você contrata pelo número de passageiros. Então, o ônibus ganha. Quanto mais gente... O chamado IPK, o índice de passageiro por quilômetro. Por quilômetro. Então, o ônibus, o empresário ganha pelo número de passageiros que ele carrega. O interesse dele não é colocar mais ônibus na linha, é botar mais passageiro dentro do carro. Não, de pé, uma coisa absurda, não, né? Tem essa moderação. Desumano das pessoas serem transportadas. Isso é um primeiro tema. Nós precisamos cobrar os empresários para darem resultados melhores, né? Revisão de contratos. O Haddad fez uma revisão em São Paulo. É fundamental que isso aconteça, porque nós precisamos de ônibus bons e muitos ônibus na linha, precisão de horários e respeito aos passageiros. Mas olha, acho que a gente concorda que não é só nessa área que a população é maltratada ou mal atendida. Por exemplo, na área da saúde. O senhor até falou, se cria UPAs, hospitais. Só que você não tem médico. E eu já ouvi, a gente está nessa discussão do programa Mais Médicos, tem muita polêmica, mas eu já ouvi assim, que tem muito médico, eu tenho amigos médicos que dizem, pô, não dá para eu atender na periferia ou no lugar mais pobre porque tem a insegurança e não compensa o salário que eu ganho. Agora, por outro lado, a gente sabe, a gente já viu, que tem médico que quer ficar na grande cidade, numa cidade de praia, num atendimento, um hospital que dê, né, mais estrutura para ele trabalhar. Como é que a gente resolve isso, então? Se você me permitir, eu estava ouvindo a polêmica do ministro Padilha e o presidente do Conselho Federal de Medicina. Né? Então, o ministro Padilha defende a ida dos médicos para os lugares de periferia, os lugares isolados, e o presidente do Conselho Federal de Medicina diz que isso não é solução. Né? Mas nós podíamos começar por aí, isso é, arregimentando os médicos, levando os médicos para a periferia, levando os médicos para o interior do Brasil. Na minha opinião, esse tema, num segundo momento, vai demandar uma carreira e agora você poderia fazer esse programa casado com uma assistência das universidades. Então, por exemplo, o médico lá no interior da Amazônia, né? Você pega uma universidade em Manaus que dê assistência e retaguarda. Agora, nós precisamos levar os médicos. Não dá para dizer, não é só médico. É verdade, mas tem que ter médico. Né? E não é só médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter assistência. Tem que ter equipe, né? Equipe, psicólogos, etc. Mas tem que ir equipe. E o que nós podemos fazer é construir a retaguarda médica, logística, de apoio, para esse médico, essa equipe que vão até o interior. Mas precisa ir. Então, acho que esse esforço tem que ser apoiado e ser entendido como um esforço que não acaba só em levar o médico. Nós temos que levar a retaguarda para esse médico. Eu acho que tem um detalhe também, Paulo e Eric, é que a proposta do governo é atender a saúde básica, porque nela nós podemos evitar a doença. Quer dizer, o atendimento básico de saúde ele serve para evitar a doença. No hospital nós tratamos da doença. Lá na atenção básica eu vou tratar da saúde, eu vou evitar que o sujeito fique doente. E essa rede de atenção básica, de fato, ela tem muitos problemas e ela não tem o médico de atenção básica. Esse programa até seria uma oportunidade de você especializar muitos médicos na atenção básica, que é chave no processo. Então o governo, a rigor, não está querendo, ele não está chamando para contratar o cirurgião, o cardíaco, o neurologista, o especialista, a alta complexidade. Nesse primeiro momento que está em desafio é o seguinte, pessoal, o básico do básico, amigo. Clínico, mas a gente não está conseguindo, nós estamos conseguindo alcançar mas o número de médicos Mas tu veja a gravidade disso, quer dizer, eu estou falando da atenção básica e você não tem. Então, eu acho que o governo também não pode ficar assistindo à falta sem tomar nenhuma iniciativa. Ele tem que tomar alguma iniciativa. Bom, pode ser mediado esse diálogo? Pode, acho que já foi, o governo já reviu aquela parte de graduação de mais 2 anos, o que foi, nem precisava ter proposto aquilo, mas propôs e reviu, é um avanço, mas você tem que estruturar essa rede toda. Não há cidade nenhuma no país que não tenha um postinho de saúde construído. Agora, o problema é que não tem ninguém ali dentro.
né? E o posto de saúde, que não é uma UPA, a atenção básica, às vezes domiciliar, né, ela não está ali posta para você fazer o exame de alta complexidade, porque aí você tem que ir para o centro, para o hospital. Claro. Mas você pode resolver muitos problemas, você pode satisfazer o cidadão. Eu conheço, né, programas de atenção básica domiciliar, né, onde o cidadão ele é tratado com dignidade. O médico esse de atenção básica vai na casa do cidadão, vai ver como ele está. Quer dizer, essas coisas funcionam. Mas agora a gente precisa começar a tirar isso do papel. Tem que né? chamar, tem que aparecer o médico. Aparecer o médico, porque assim, no fim de junho lá que naquele não pode pacto, ficar sem médico. Não pode ficar sem médico. É isso aí. Então a presidente reuniu os 27 governadores, os 26 prefeitos das principais capitais, firmou lá um pacto, né? Os 5 pactos pela responsabilidade fiscal, educação, saúde, transportes, controle da inflação e reforma política. Bom, enfim. E aí anunciou medidas, né? Em resposta aos protestos e tal. E aí eu já ouvi dizer que tudo isso que a gente está conversando de transporte, médicos, isso giraria em torno, o custo disso, de cerca de 200 bilhões de reais. É viável, realmente a gente está falando tudo isso, mas é viável tirar do papel e colocar isso na prática e melhorar a vida da população, seja no transporte ou na saúde? Eu não sei se o total é exatamente esse, Eric, né? Mas não é barato você fazer saúde pública com qualidade, transporte com qualidade. É evidente. E vamos lembrar a Europa, né? A Europa quebrou porque era o estado do bem-estar social sem fundo. Então, se nós queremos o estado do bem-estar social, nós temos que ter o fundo para financiar essas coisas, porque senão ali na frente quebramos a cara, né? Quando começamos só a ampliar direitos sem a equação do financiamento, como disse aqui o Paulinho. Nós temos que ter a equação do financiamento. Eu não sei se é 200 bilhões, mas você tem que ter um cronograma. Ninguém dispõe de 200 bilhões agora, como diz na linguagem popular, à vista. Ninguém tem 200 bilhões em cash. Mas você pode fazer uma proposta, um cronograma, né, para atender essas coisas. Bom, esse ano eu agrego tanto, ano que vem mais tanto, e nós vamos crescendo na oferta da qualidade do serviço. O senhor acha que então, é isso? Eu acho custo, sim. Para a gente encerrar isso. Quanto ao custo, você está falando, não é? O que nós temos que dizer é o seguinte: se o povo brasileiro quer melhorar os serviços públicos, nós precisamos dizer e discutir com o povo brasileiro de onde virão os recursos. Na minha opinião, nós temos uma distorção tributária no Brasil. O pobre paga muito imposto e o rico, proporcionalmente à sua renda, paga pouco imposto. Nós precisamos fazer uma reforma tributária de tal sorte com que o pobre pague menos imposto, já que ele paga muito imposto sobre o consumo, e aqueles de renda mais alta, os ricos, aqueles detentores de grandes fortunas, proporcionalmente paguem mais impostos, para ser assim financiar a alavancagem dessa que devia ser uma rede de serviços de altíssima qualidade. Tem que rever o Pacto Federativo também, não pode distribuir cada vez mais atribuições ao município, aos estados, e a União continuar sendo a detentora da maior fatia de recursos. Eu acho que isso também está errado. Senhores, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer a presença dos senhores. Passou rápido, né? Conversa boa, passa rápido. Eu achei que ainda tinha mais uma meia hora. Eu também, infelizmente, mas a minha diretora está avisando, olha, já estamos com o tempo esgotado. Então, assim, eu queria agradecer realmente a presença dos senhores aqui no nosso programa de estreia. E, nas considerações finais, eu queria deixar um tema, os senhores dar aquela palavrinha final do seguinte: por que só depois das manifestações o Congresso resolveu acelerar projetos que estavam engavetados? Por exemplo, teve a questão do crime hediondo, tornar a corrupção crime hediondo, estava desde 2011. Por que não foi feito isso antes? Deputado Beto Buquerque. Eu acho, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer, Paulo, Eric, estar aqui. Eu acho que essas manifestações de junho criaram um oxigênio novo para esse país, mexeram com as estruturas e deram um recado. As necessidades são instantâneas, são online. E as nossas instituições, o executivo, o legislativo, o judiciário, que tem que estar nessa discussão, estão no analógico. Nós precisamos modernizar essas relações, nós precisamos discutir uma reforma de Estado que não discuta apenas o legislativo e as suas mazelas, mas também a gestão do executivo e a efetividade, a resolutividade do judiciário. Quando o judiciário julga só 34%
dos crimes de improbidade no país, significa que ele está falhando, né, e criando o ar de impunidade também. Então, eu acho que a manifestação é uma forma de agitar as coisas e fazer com que as coisas andem. Tudo anda mais quando vem de fora para dentro e anda menos quando vai de dentro para fora. Perfeito. Muito obrigado de novo. Deputado Paulo Teixeira, sua palavra final. Olha, eu também quero agradecê-lo, parabenizá-lo e dizer da honra de participar da estreia do seu programa, ainda mais acompanhado aqui do Beto Albuquerque, um grande deputado. Na minha opinião, o Congresso Nacional tem que enfrentar um tema que esse sim é o tema que ele resiste a enfrentar, que é o tema da reforma política. O povo brasileiro já não admite mais que as empresas dominem as eleições como estão dominando hoje. Isso é a captura da política pelo poder econômico. E o povo brasileiro já disse aí na pesquisa da OAB que não dá para ser assim. Tem que mudar a política para recuperar a sua dimensão, como diz o Papa, a política é a forma mais elevada de caridade, mas nós temos que melhorá-la. E, na minha opinião, melhorar a política brasileira requer que o Congresso Nacional se debruce e aprove uma reforma política que democratize ainda mais a política brasileira. Mostrou que no período anterior o Congresso estava desconectado e ele precisa se conectar. Muito obrigado pela presença dos senhores mais uma vez. O Debate Brasil termina aqui. Voltamos na semana que vem com mais uma discussão sobre os temas que estão lá no Congresso Nacional, mas que interessam a você, telespectador. E você pode dar a sua opinião e sugestões sobre os temas que devem ser discutidos aqui no Debate Brasil através da nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Obrigado pela sua companhia, boa noite e até a próxima. Tchau.